Bom dia, meus amados, graça e paz a todos. Vamos dar início daqui a pouquinho o nosso devocional matinal, onde estaremos meditando sobre o perdão. Hoje nós iremos então falar sobre perdoando de coração. Como nós temos então concedido perdão àqueles que nos ofenderam. Como tem sido feito isso? Quais são as dificuldades, quais são as implicações de não perdoarmos? Então, nesta manhã, temos aí um grande privilégio, uma grande oportunidade de juntos entendermos melhor sobre o perdão. Palavra tão pequena e às vezes tão difícil de ser pronunciada. E a gente sabe que a maior dificuldade é o nosso próprio coração, o nosso próprio entendimento, às vezes, sobre o que significa perdão, e também a nossa dificuldade de perdoar é porque nós temos uma falsa ideia do que é o perdão, a falsa compreensão do que é o perdão. Então hoje, daqui a pouquinho, depois do nosso tempo de oração, nós vamos meditar sobre este assunto. Quero agradecer aqui a participação do pastor Isaías, pastor Tiago. Deus abençoe, Tiago Sanches. A graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos. Vamos orar e dar início ao nosso devocional matinal. Senhor Deus, amado Pai, queremos te louvar, porque o Senhor tem sido bondoso, gracioso, misericordioso. O Senhor tem derramado, Senhor Deus, bênçãos sem medida em nossas vidas. O Senhor sempre, Pai amado, tem suprido as nossas necessidades, aquilo que precisamos para viver, e até mesmo, Senhor Deus, às vezes nos dá mais do que pedimos, do que precisamos, Pai. Obrigado por isso, obrigado pela noite ontem, pelo descanso, pela oportunidade que tivemos de viver, pelas oportunidades que tivemos de glorificar o Teu nome, de falar do Teu amor, de testemunharmos sobre quem é o nosso Senhor. E nesse dia, Senhor Deus, suplicamos a Tua graça, Pai, para que possamos viver de forma coerente com aquilo que cremos, de podermos, Pai amado, louvarmos o Teu nome com a nossa vida. Nos ajuda também no entendimento da Tua palavra agora, no desejo de obedecer, e que possamos, Pai amado, ser edificado por Ti através da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Amém. E aleluia e amém. Muito bem, meus amados, estamos nesse momento iniciando o nosso devocional. E o nosso texto para essa manhã está em Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Mateus, capítulo 18, do versículo 23 ao versículo 35. Então dá aqui o nosso bom dia também para o irmão Vitor, irmã Nadiana, que está conosco. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te entregarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhes aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse-lhe: Servo malvado,
Perdoei-te aquela dívida por toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Só um minutinho. Pronto. Muito bem, meus amados. Hoje, 2 de julho de 2020, e o nosso versículo está no versículo 35 de Mateus 18, que diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. O tema do nosso devocional é perdoando de coração. E o nosso autor diz o seguinte: alguém disse certa vez que parece que os crentes têm a pele de jacaré, mas o coração de pelica, pois facilmente ficamos magoados com os nossos irmãos e temos dificuldade de perdoá-los. Às vezes perdoamos publicamente, com palavras que parecem sinceras. No entanto, continuamos ressentidos em nosso coração. Podemos enganar aos homens por algum tempo, mas a Deus em momento algum. Ele faz uma leitura refinada de nossas vidas e sabe detectar se ainda nutrimos mágoa contra o nosso irmão. Jesus, sabendo da dureza do coração do homem, impôs uma condição: é preciso sinceramente perdoar para sermos perdoados. Compensa, com a ajuda do Espírito Santo, pedir que Deus vasculhe o nosso coração e faça aflorar mágoas escondidas que, por serem venenosas, contaminam a muitos. Hebreus 12, 15 fala sobre esse assunto. Não é fácil esquecer a agressão, a injúria, as palavras duras e às vezes até mentirosas contra nós. No entanto, não é assim que Jesus nos quer. Ele nos ensina nessa parábola que Deus nos perdoou pecados eternos que nos conduziam para o inferno. Se Ele nos perdoou de falhas tão graves, devemos perdoar aos outros por falhas menores. O próprio Senhor Jesus nos deu o exemplo de perdoar ao extremo quando morria na cruz e declarava perdão aos homens que o feriam e zombavam dele. Que seja Ele o nosso grande exemplo, que Ele nos auxilie nesse exercício espiritual magnífico, o de perdoar o nosso irmão, perdoar não só de palavras, mas também no íntimo. E a oração do nosso autor é: Jesus, ajuda-me nessa tarefa difícil de perdoar o meu irmão, mas que é necessária para que a saúde da minha vida espiritual cresça. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, que texto bom para se meditar nesta manhã. Um texto que é desafiador, porque infelizmente mexe muito com o nosso íntimo. Esse texto ele vai mexer de forma muito forte, porque ele vai mexer com o nosso orgulho. Isso mesmo. Eu creio que um dos maiores problemas para concedermos perdão é a falsa ideia de não termos sido satisfeito naquilo que aconteceu conosco. Por exemplo, quando somos ofendidos, a ideia é que aquela pessoa que nos ofendeu deva sofrer algum dano, deva sofrer algum prejuízo. E quando estamos concedendo perdão, nós estamos tirando essa possibilidade daquela pessoa pagar por aquilo que ela fez. Que ela não vai mais poder pagar a ofensa que cometeu contra mim. E esse senso de injustiça, ele dificulta o perdão. Esse eu creio que é o pior
a maior dificuldade, a pior barreira que temos que enfrentar. A outra barreira é o orgulho. O nosso orgulho não nos permite chegar e conceder graça a alguém. O nosso orgulho, ele trava essa coisa maravilhosa chamada graça. De olharmos para o nosso irmão e dizermos: vá em paz, irmão. Não tem problema, aquilo que aconteceu não vai ser levado em conta. Outra coisa que eu entendo que dificulta o perdão é a má compreensão do que é o perdão. As pessoas entendem que perdoar eu tenho que sentir algo para conceder o perdão. Eu tenho que ter paz no meu coração para perdoar. Ou a outra compreensão é que quando eu perdoar, eu tenho que esquecer. E se eu não esqueci, e se eu não esquecer é porque eu não perdoei. Então, na verdade, essa é uma compreensão também errada. Eu não preciso sentir nada para perdoar, muito pelo contrário, quando eu perdoo, eu vou sentir alguma coisa que é primeiramente paz no meu espírito, no meu coração. Eu vou tirar de mim uma carga que não é para ser levada por mim. E tem até uma frase que diz, né, que quem está perdoando, na verdade está fazendo bem a si. Porque enquanto estamos guardando aquela amargura, aquele rancor, aquela ofensa, nós é que adoecemos, nós ficamos mal. E existem momentos até mesmo que a pessoa nos ofende sem saber que nos ofendeu, e nós ficamos ali guardando algo que o irmão nem sabe. A pessoa que nos ofendeu nem sabe que nos ofendeu, foi algo involuntário, sem querer, e que ele jamais irá pedir perdão, porque na mente dele está tudo ok. Então, amados, esse texto é maravilhoso, porque ele tem que nos levar a uma compreensão exata do perdão. Quando não compreendemos o que é o perdão, realmente essa palavra pequena se torna difícil de ser pronunciada pelos nossos lábios. Amados, a primeira coisa que nós temos que entender é que nós, como crentes, temos a obrigação, nós somos obrigados a perdoar. O perdão é uma ordem de Deus muito clara. O texto que nós lemos aqui, nós vemos de forma muito clara o que Cristo fez por nós e o que Ele espera de nós. Ele nos perdoou de pecados, de ofensas impagáveis. Elas são tão impossíveis de serem pagas que para que houvesse o perdão desta dívida, Cristo teve que morrer. Então nessa parábola aqui, quando ele vai falar que o valor dos 10.000 talentos que esse homem devia ao seu senhor era um valor impagável, era uma quantia que não tinha condição de ser paga. E esse homem então chega diante do seu senhor e suplica, pedindo então que lhe desse um pouco de paciência para que ele pagasse. Mas o seu senhor sabia que aquela quantia era impagável, ele não tinha como pagar. E então ele despede esse servo dizendo: não, vá, estão perdoadas as tuas dívidas. Amados, foi isso que Cristo fez comigo e com você. E é isso que Cristo faz comigo e com você todos os santos dias. Quando chegamos diante dele, pedimos, suplicamos perdão, às vezes pelo mesmo pecado que cometemos, infelizmente, repetitivamente. E ele nos concede a graça e nos perdoa. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo na cruz, eles estão pagos. O preço do pecado foi pago com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A soma dos nossos pecados são incalculáveis, humanamente falando. E ele nos perdoou de todos eles. E aí no nosso texto diz que esse servo saiu e encontrou um conservo seu. E esse conservo devia muito menos, inclusive uma quantia pagável. Mas esse servo, então, o oprime e o obriga que pague a sua dívida. Lança esse conservo na prisão
até que ele quite esse débito. Amados, esse aqui é o retrato de nós. Nós que já fomos salvos pela graça, nós não temos o direito de não perdoarmos ninguém. Nós não podemos nos abster de administrar, de dispensar graça àquela pessoa que nos ofendeu, independente do tamanho da ofensa. Por quê? Porque os nossos pecados foram todos perdoados por Cristo na cruz. Todos os nossos pecados foram perdoados e são incomparavelmente maiores. Então nós temos por obrigação, assim como Cristo nos perdoou, nós temos por obrigação de perdoar quem nos ofende. Então qual é a dificuldade? São essas que eu falei. Primeiro, a ideia de que eu preciso sentir algo no coração para perdoar. Alguns dizem, não, eu vou orar aqui para que Deus me dê paz para perdoar. Não é assim que funciona. Eu simplesmente devo chegar para aquela pessoa que me ofendeu e dizer, não, você está perdoado. Eu não vou mais levar em conta essa ofensa. E aí, orar para que Deus então trabalhe no coração dessa pessoa, para que ela não venha mais fazer aquilo. Orar no seu coração para que você não venha mais ressentir-se da ofensa, que você não fique mais remoendo aquilo que lhe causou mal. Essa aqui é a ideia. Se a pessoa chegar diante de você, lhe procurando, lhe pedindo perdão, não existe essa conversa. Não, perdão, só quem pode perdoar é Deus. Eu não sou. Não existe isso. Não, eu posso até lhe perdoar, mas agora não, porque eu ainda não estou sentindo paz no meu coração. Não existe isso. O perdão não é baseado por sentimento. Eu não tenho que sentir um desejo de perdoar. Eu simplesmente tenho que perdoar. Eu tenho que conceder graça àquela pessoa. E a base para que eu consiga perdoar é a compreensão da minha ofensa a Deus. O quanto eu ofendi a Deus e fui perdoado, esse vai ser o critério para que eu perdoe o meu irmão. A segunda coisa é o orgulho. É aquela ideia de que a ofensa que me foi afligida necessita ser paga. Igual aqui o Senhor com seu conservo. O nosso orgulho foi ferido e por causa disso ele precisa ser recuperado. E só tem uma maneira de se recuperar: se a pessoa que me ofendeu pagar por aquela ofensa. Se ela então se quitar aquele débito comigo. E jamais quitar um débito é dizer você não precisa pagar. O orgulho é que nos impele a esse sentimento, porque nós não queremos deixar o ofensor impune. O nosso senso de justiça corrompido pelo pecado impede que a gente chegue para quem nos ofendeu e diga assim: não, tudo bem, meu amado, está perdoado, vai-te em paz, que a graça de Deus seja abundante na sua vida e vamos crescer com isso. É o orgulho que nos impede de sentirmos isso. Mas deixa eu dizer para você, meu amado, nós precisamos entender que Cristo, Ele é o padrão para a nossa vida. E Ele nos amou de tal maneira que morreu para que houvesse a condição de termos os nossos pecados perdoados, as nossas dívidas canceladas. Então, amados, se Deus, no seu infinito amor, na sua infinita santidade, perfeição, pureza, Ele nos concede perdão, Ele nos dá então esse perdão maravilhoso. Nós temos que também conceder o mesmo perdão. E assim nós então conseguirmos perdoar.
Precisamos compreender de forma clara, que o perdão, ele é um exercício de maturidade cristã. Ele é um exercício de maturidade cristã. Todas as vezes que eu perdoo, eu estou crescendo. Eu estou me tornando semelhante a Cristo. Eu estou sendo aquilo que Cristo quer que eu seja. Eu estou fazendo exatamente aquilo que Cristo fez por mim. Eu estou refletindo a graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a benignidade. Eu estou transmitindo o fruto do Espírito Santo na minha vida. Porque eu tenho que ter mansidão para fazer isso. Eu tenho que fazer isso com alegria. Olhe como é. Eu tenho que fazer isso com amor, com graça. Eu não posso jamais fazer esse ato de forma leviana, de forma falsa, fraudulenta. O perdão tem que ser concedido e pronto. Mas ele tem que ser concedido com esse tempero todo, com aquilo que Cristo fez por mim e por você. O perdão tem que ser concedido com graça. A pessoa que nos ofendeu, ela tem que entender que quando dizemos está perdoado, ela tem que sentir a mesma coisa que nós sentimos quando chegamos diante do trono da graça de Deus e Ele nos concede o perdão dos nossos pecados. O alívio de que aquilo que ofendeu ao meu Senhor não ofende mais. E a terceira e última barreira para que se conceda o perdão é a falta de compreensão do que é o perdão. As pessoas pensam que perdoar é esquecer. O nome disso é amnésia. Eu não vou esquecer jamais uma ofensa cometida contra mim. A gente vai lembrar, a gente vai sempre lembrar, principalmente quando é algo muito dolorido, algo que a gente jamais esperava, de pessoas que a gente não esperava. Sempre que a gente olhar para o rosto da pessoa, dependendo da ofensa, a gente vai lembrar do que ela fez. Mas a questão é, essa lembrança, ela não vai estar mais temperada com rancor, com amargura. Ela não vai mais me ofender. Ela vai ser lembrada porque a gente sabe o que foi que a gente passou. Mas eu não vou mais levar em conta a ofensa. Eu entendi que aquele irmão fez. Eu entendi que ele chegou para mim, reconheceu o seu erro. E agora a única coisa que eu preciso fazer é não levar mais em conta aquilo e entender que ele estava arrependido. Então, por mais que eu lembre, isso não vai me causar mais dor. Por quê? Porque aquilo foi tirado do meu coração. Então, amados, eu perdoei, mas não consigo esquecer. Eu não consigo, fica todo o tempo na minha mente. Amado, aí você ora a Deus, para que Deus tire isso da sua mente, no sentido de que tire a ofensa. Porque talvez você não tenha perdoado da forma correta. Talvez você ainda não tenha concedido o perdão do jeito que é para ser. Você fez só de lá. Tá bom, vou perdoar para não ver mais, para não perturbar mais, para não ter mais aquele mal-estar ali visível, para ficar um pouco melhor o relacionamento. Mas, amados, o perdão, ele não é amnésia. Outra coisa que o perdão é mal compreendido é no sentido de que, olha, eu perdoo, mas eu não quero mais conversa com vocês. Não é perdão. É lógico que dependendo da ofensa, dependendo do que aconteceu, talvez o vínculo de intimidade mude, né? Se alguém quebrou a sua confiança, talvez você não vá mais confiar tudo para aquela pessoa por causa do que aconteceu. Isso lhe pôs dúvidas sobre a credibilidade daquela pessoa. Então talvez mude alguma coisa dependendo do que foi a ofensa.
E às vezes com o tempo se restaura e até volta-se a ter a confiança. Fica visível que foi uma falha, foi um mal entendido, não foi uma coisa que foi feita intencionalmente. E às vezes se restaura completamente quando é visto isso. Mas o perdão, ele precisa ter de volta a comunhão. O perdão, ele deve trazer a reconciliação. Eu lhe perdoo e nós podemos viver juntos, nós podemos nos falar, nós podemos nos cumprimentar e não olharmos mais um para o outro como o ofendido e o ofensor, mas olhar como duas pessoas que em algum momento da vida tivemos algo que ofendeu, mas que agora não tem mais esse dano na minha vida, eu não guardo isso no meu coração e nem lhe imputo mais causa sobre isso, não lhe imputo mais a acusação sobre esse assunto. E aí a gente vai entender aqui no final que o ato de perdoar é um ato de quem verdadeiramente é um crente. Fica meio esquisito, né, quando diz aqui no fim: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoar de cada um ao seu irmão. Aqui diz que o Senhor, indignado com aquele seu servo, o entregou aos verdugos, ou seja, aos carrascos, até que lhe pagasse toda essa dívida. A gente pode entender aqui a ideia dos verdugos, dos carrascos, né, que vão então torturar, de forma de que duas ideias podem ser transmitidas. A primeira é que enquanto não perdoamos a pessoa verdadeiramente, como deve ser feito, como Cristo fez, nós vamos continuar sendo torturados porque não perdoamos verdadeiramente. O incômodo vai existir, o mal-estar vai estar, nós vamos estar sempre sendo açoitados pela lembrança deste mal. Nós vamos ter dificuldades, talvez até sejamos disciplinados por alguém, a liderança pode sentir, sejamos expostos, dependendo do que aconteceu, causemos mal-estar com alguém, com mais alguém da família ou com a igreja. Então isso vai causar danos. A ideia é essa: enquanto não existir uma concessão de perdão verdadeiro, nós estaremos sempre em sofrimento. A ideia é essa: quem não concede perdão sofre, e conceder o perdão te isenta disso. E a outra ideia que nós podemos também transmitir aqui é que aqueles que não concedem perdão provavelmente não foram perdoados, porque não entenderam o que foi que aconteceu na sua vida. E aí quando diz que vai entregar a torturadores, é a ideia de que, olha, você não é alguém que é salvo, e você vai sofrer, porque também você não perdoa. Então eu nunca lhe perdoei, eu não perdoei os seus pecados, e você então está sujeito à condenação do inferno. Então são duas explicações que nós podemos dar nesse texto. A ideia de que vamos sofrer enquanto não concedemos perdão, a mágoa no nosso coração faz mal à sua própria vida, e tirar isso do seu coração vai lhe trazer paz e não sofrimento. E a outra é que quando eu não perdoo, que eu não concedo perdão, é porque eu não compreendi ainda que fui perdoado verdadeiramente por Cristo na cruz. Logo, talvez essa pessoa não seja um salvo, um perdoado por Cristo. Então, amados, aqui o texto diz: assim também me fará meu Pai Celestial, se cada um de você não perdoar o seu irmão. Então a gente sabe que existem ofensas que são quase impossíveis de ser perdoadas, né? Uma violência sexual, um abuso sexual de grande gravidade, né? Algo às vezes acontece dentro da própria família, uma violência física, uma traição. São tantas coisas que podem ser pesadas demais, e até olhando fica quase que impossível de ser concedido o perdão. Mas, amados,
os nossos pecados, eles são muito, muito mais ofensivos. O nosso pecado diante de um Deus santo, 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 é altamente dolorido, é ofensivo demais, é repugnante, porque levaram Cristo Jesus em toda a sua pureza, sem pecado, morrer numa cruz. Olha onde foi que o nosso pecado foi. Olha onde, o que a nossa ofensa causou ao Filho de Deus. Então não existe nenhum pecado, nenhuma ofensa contra nós que seja superior a isso. Por isso que devemos transmitir graça. E a transmissão da graça, ela vale para você também. Você vai deixar de sofrer com aquilo. Você vai sentir alívio, você vai se sentir bem. Vai se sentir bem primeiro porque você está obedecendo ao seu Pai Celestial, ao seu Senhor, que lhe perdoou. E quando obedecemos a Deus, nós sentimos paz. E segundo, você vai sentir paz porque você tirou do seu coração aquela amargura que faz mal. A vida perde o sabor quando temos ofensas guardadas. Existem pessoas que são amarguradas porque sofreram algo quando eram jovens, né? Foi abandonada pelo esposo quando ainda era nova, e aí chega na velhice amargurada, sempre trazendo aquilo à tona, tratando as pessoas mal, porque não conseguiu perdoar o abandono, não deixou, não levou. Olha, está perdoado, vai em paz, vive a sua vida, vai na graça de Deus, e eu quero viver bem com meu Deus. E guarda esses ressentimentos, guarda, e acaba destilando todo esse amargor àqueles que estão à sua volta. E fica amargurando e vai apurando esse amargor durante anos e anos. E fica uma pessoa às vezes até insuportável de se viver. Porque está sempre questionando, sempre mal, sempre pondo em dúvida o caráter das pessoas, sempre colocando em dúvidas a fidelidade, as intenções das pessoas. Entende? Então o perdão é algo bom para você, para a sua saúde espiritual, sua saúde física e a sua saúde emocional. Conceder graça também é fruto de quem foi alcançado pela graça. Conceda graça, viva em paz com todos. Viva bem. A Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, antes pague o mal com o bem. Quando fazemos isso, acumulamos brasa viva sobre a cabeça daqueles que nos fazem mal. E isso dá a ideia de que aquela pessoa vai ficar com peso na consciência, uma queimação no juízo, de como é que essa pessoa faz isso comigo. A outra ideia é que a pessoa fica corada de vergonha, né? Fica vermelhada por causa das brasas. Tem uma ideia de que o escravo levava sempre em viagens um braseiro. Então tinha um escravo que era responsável para levar esse braseiro, para não deixar o fogo apagar. E ele levava uma vasilhame grande com uma proteção, mas a quintura era tão grande que o rosto daquele escravo ficava sempre avermelhado. Então a ideia também de que corava de vergonha. Você vai fazer essa pessoa sentir vergonha pelo ato dela. E talvez isso acabe mudando a postura dela com você, com outras pessoas. Isso acabe trazendo essa vergonha para ele. Ele acaba entendendo, puxa, como eu fui mal, como eu fiz algo errado. E tente essa pessoa restaurar verdadeiramente a comunhão com você. Então, amado, nós não perdemos nada em perdoar. Nós só ganhamos. Então, quando nós começamos a olhar com essa ótica, por mais difícil que seja pronunciar eu te perdoo, você vai conseguir perdoar, principalmente baseado no que Cristo fez por você na cruz. Principalmente por isso. Porque você foi perdoado de todos e impagáveis pecados que você cometeu na sua vida. Todos eles estão perdoados em Cristo Jesus. O que você cometeu no passado,
o que você comete agora e o que você vai cometendo até o fim da sua vida, todos eles estão perdoados na cruz. Baseado nisso, nós temos por obrigação perdoarmos aqueles que nos ofenderam. É assim que diz a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos ofendeu. Então, amados, nossa tarefa para esta manhã, para o nosso dia, deve ser essa: fazermos a oração do Pai Nosso, a oração do valente. Senhor, eu quero que o teu padrão de perdão na minha vida seja igual ao meu. Que o Senhor me perdoe como eu perdoo as pessoas que me ofendem. Está disposto a fazer essa oração? Então comece a perdoar, meu irmão, para que Deus conceda perdão na sua vida. Vamos orar e vamos colocar isso. Se tem alguma coisa, amado, no seu coração que está lhe impedindo viver bem, viver saudável, se tem feito você sofrer como carrascos, torturando a sua alma, coloque hoje essa oração: Senhor, me dá coragem. Eu não preciso ter sentimento, eu preciso só ter coragem. Me dá um coração obediente a Ti, para que eu possa conceder perdão. Aí assim que você terminar esse devocional, você pega aí seu WhatsApp, seu telefone, você mesmo, e liga para essa pessoa, ou manda um áudio, ou faz uma chamada de vídeo, diz: olha, meu amado, eu aprendi hoje algo maravilhoso. Eu aprendi que eu preciso perdoar as pessoas que estão à minha volta. E, amado, eu não sei se você sabe, talvez você nem saiba. Dê o mérito da dúvida. Faça isso. Você vai ver como é fácil. Talvez você nem saiba, mas certo dia aconteceu isso, isso e isso. Ixi, amado, nesse dia eu fiquei tão magoado com você. Mas quero lhe dizer algo. Cristo me perdoou de ofensas muito maiores do que a sua, meu amado. E eu estou nesta manhã aqui dizendo para você que eu quero ter paz com você. Eu quero dispensar graça na sua vida. Assim como Cristo dispensa graça em minha vida todos os dias, eu quero te dar perdão. Eu quero te conceder o perdão por essa ofensa. Amado, quero dizer para você que essa ofensa diante de Deus, ela está aqui sendo tirada do meu coração. Não vou levar mais em conta isso que você fez. Meu amado, tenha paz no seu coração, que diante de mim eu tenho paz com você. Diante de Deus eu tenho paz com você. Eu quero lhe perdoar desta ofensa e quero viver em paz com Deus e com o irmão. E aí você pode terminar com oração de gratidão. Senhor, obrigado por me dar paz, por me dar perdão. Obrigado, Senhor Deus, por me dar condição hoje de perdoar, porque eu só consigo fazer isso por causa do teu perdão, porque se eu não fosse perdoado por ti, jamais eu perdoaria alguém. Jamais eu teria condição de perdoar esse meu amado amigo, irmão, parente, mãe, pai, filho, primo, vizinho. Jamais. Jamais. Mas porque o Senhor me perdoou, eu consigo perdoar esse amado. Então, Senhor, me ajuda agora a viver em paz com Ele e que possamos reconstruir algo que foi destruído na nossa vida por causa dessa ofensa. Não acuse mais de nada. Não ligue para dizer: olha, você fez aquilo e aquilo foi muito ruim, me ofendeu, você fez. Não faça isso. O perdão não busca ofensa, o perdão busca restauração. Não toca-se mais no assunto. E vida que segue, mas não segue sozinha, segue com Cristo. Faça isso. E eu garanto a você, como muitas outras coisas eu garanto, baseado nas Escrituras, que você vai ter um dia hoje maravilhoso. Você vai dizer: pai, meu dia hoje foi abençoado. Deus me abençoou. Talvez foi o dia igual ao dia de ontem, mas foi diferente. Sabe por quê? Porque você teve o perdão dos seus pecados, porque você perdoou aquela pessoa que lhe ofendeu, você tirou aquele lodo, aquele charco, aquela coisa que estava podre no seu coração, tirou aquilo, jogou fora
e agora o seu coração está limpo, não está mais amargurado, não está mais doente por causa da ofensa. E aí você vai ver que vai ter um dia maravilhoso. Talvez seja igual de ontem, mas vai estar agora sem a amargura, vai estar temperado com a obediência a Deus, vai estar temperado com o senso de liberdade e de libertação daquela mágoa e o senso de dever cumprido com o seu irmão, de graça que foi transmitida por ele. Então, quando dispensamos graça, quando damos graça a quem nos ofende, nós também somos agraciados. E é tão bom quando Deus nos perdoa, não é? Não é bom o sentimento quando a gente sente o perdão de Deus, quando a gente sabe que pecamos contra Ele, chegamos diante do trono da graça, dizendo: Senhor, me perdoa, e você termina ali sua oração consciente que foi perdoado. Você não se sente bem? Então, amado, dê essa graça para aquela pessoa que lhe ofendeu, que ela possa se sentir bem. E é tão bom fazer isso. Então, que Deus abençoe esse dia, lhe dando coragem. Não deixe Satanás ficar buzinando aí no seu ouvido, dizendo: não, não faço não, ele nem veio lhe procurar. Não perdoe não, deixa ele vir primeiro, espera amanhã, pode ser que amanhã ele venha. Não, espera a pandemia acabar, quando acabar tu vai lá e fala com ele pessoalmente. Não faça isso. Não faça isso. Não deixe para amanhã. Não deixe a amargura no seu coração mais nem um minuto. Não deixe essa ofensa guardada nesse baú podre. Viva bem com Deus. Viva bem com Deus. Não faça isso. Não, eu vou ouvir o meu Senhor. Meu Senhor hoje está dizendo hoje para mim, através da palavra dele, que hoje eu tenho que ter restauração com quem me ofendeu. O meu Senhor, o meu Salvador, está dizendo hoje, através desse devocional, que eu tenho que conceder perdão, e eu vou fazer isso hoje. Eu não vou deixar amanhã essa mágoa no meu coração. Não quero mais isso amargando minha boca. Não quero mais isso amargando a minha alma, me deixando doente, me deixando mal. Eu quero me libertar disso, eu quero sentir sabor na vida, eu quero voltar a sentir o paladar na alma, eu quero ter prazer nas coisas. Então concede logo esse perdão, concede essa graça em amor, não amor sentimental, mas o amor obediente. O amor obediente ao seu Senhor. Senhor, por amor a ti, eu vou perdoar essa pessoa, estas pessoas que um dia me fizeram mal. Mas lembre-se, não ligue para acusar. Eu estou ligando aqui porque naquele dia você me ofendeu e aquela ofensa foi... Não faça isso. Você deu o seu recado. O seu recado é conceder graça. Opa, tudo bem? Bom dia. Queria falar com você, meu amado. O Senhor falou comigo hoje e eu tenho que ser obediente ao meu Senhor. Meu Senhor, Ele me manda fazer algo que Ele faz por mim todos os dias. Ele me mandou hoje lhe conceder perdão. Talvez você nem se lembre, mas um dia você me ofendeu e eu fiquei tão mal com aquilo e tenho amargurado isso até hoje. Mas hoje eu quero acabar com isso. Eu quero tirar isso do meu coração. Quero dizer para você, meu amado, minha amada, meu querido, meu esposo, né, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu amigo, meu irmão. Quero dizer para você que diante de Deus eu lhe concedo graça, eu lhe concedo perdão. Você está perdoado, meu amado. Você vai ver, meu amado, como na mesma hora cai. O doce volta de novo para a boca, o paladar se restaura, a alma se alegra. E você vai se surpreender com o que Deus pode fazer quando pronunciamos a palavra perdão. Que Deus, então, na sua infinita graça, nos abençoe, nos faça hoje obedientes à palavra de Deus. Vamos orar? Senhor Deus, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabia que nesse dia nós estaremos aqui lendo esse texto. O Senhor sabia antes da formação do mundo que nós estaríamos juntos nesse momento, meditando nesse texto. E o Senhor sabia cada uma das pessoas que estariam ouvindo esse texto.
estaria ouvindo a tua palavra nesta manhã. E o Senhor sabe, Senhor Deus, daqueles que têm nesse momento vivendo vidas amarguradas, guardando ali rancor por ofensas praticadas às vezes por anos a fio, que precisam se libertar disso, Senhor Deus. Então, nesse momento, com a tua graça, através do teu Espírito Santo, mediante a tua palavra, dá coragem, Senhor Deus, dá um coração obediente, que o teu Santo Espírito nesse momento esteja movendo o coração desse amado irmão, desse teu servo agora, para que ele não deixe mais um minuto isso no seu coração, essa amargura dentro do seu coração, e que possa neste dia, o mais rápido possível, não deixar nem para a noite, resolver essa pendência, concedendo graça para que ele possa viver bem e em paz e feliz, por ter sido obediente a ti e por ter transmitido graça a quem lhe ofendeu um dia. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, que a graça e a paz do nosso amado Deus esteja com todos nesta manhã, e à noite, às 18 horas, estaremos juntos novamente. Provavelmente, a partir da próxima semana, nós estaremos fazendo os devocionais pela manhã, às 8 horas, e à noite, nós estaremos apenas tendo o nosso encontro na terça, às 18 horas, e na quinta, às 18 horas. Eu vou só ver a possibilidade de fazermos às 19 horas. Por quê? Porque também as pessoas estão voltando já à sua vida normal. Nós vamos estar na terceira fase aqui em Fortaleza, e o comércio já vai estar mais aberto, mas outras áreas vão estar funcionando. E o expediente, apesar de estar reduzido até 4 horas, né, alguns locais estão ficando quase que normalizado, e as pessoas podem estão chegando, né, por exemplo, a minha esposa ela sai 4 horas, mas ela só chega realmente em casa umas 5h30 mais ou menos. Então ela chega, quer tomar o banho porque está toda lá, tem que fazer a sua higienização. Então quando vai terminar, passa de 6 horas, e aí acaba perdendo o devocional. Então estou vendo a possibilidade de fazermos às 19 para exatamente dar tempo também das pessoas que estão trabalhando chegar em casa e poder fazer o devocional conosco. Então só vou analisar. Então provavelmente a partir da próxima semana estaremos fazendo a escola bíblica na terça às 19 e o nosso culto de doutrina e oração às 19 horas na quinta. Mas aí eu vou dizer até o fim da semana, domingo eu decido tudo, e aí a partir de segunda-feira na manhã, então eu digo como é que vai ficar a nossa agenda da semana que vem. Por enquanto, vamos continuar do jeito que está, 8 horas e 16 horas ou 18 horas à noite. Hoje nós teremos então o nosso culto de doutrina. Que Deus abençoe a todos. Ateliê da Gárcia, é isso? A irmã Elza, a Brena Alves, Deus te abençoe, minha irmã. Zé Marco aqui a gente acompanha ele, né? Ele tem aí um canal e ele está aqui conosco nesta manhã. Que Deus te abençoe, meu querido. A irmã Isabel, Kleber, o irmão Marinho, o irmão Everton, a minha irmã Vilna, a irmã Zélia, irmã Márcia, irmã Cláudio, abençoe a família, Deus abençoe a irmã Gleice, abraço aí para o irmão Aglailton e para a Ágata, o Isaac e a Verônica também que está conosco, e os demais irmãos, irmã Nadiana, irmã Vitor, pastor Tiago e pastor Isaías. Que a graça e a paz esteja com todos, e até daqui a pouco às 18 horas, se Deus assim permitir, estarmos juntos novamente. Estou bem melhor hoje. Nesses dias eu tive um pouquinho problema de saúde, tenho rinite alérgica e acabo tendo uma sinusite, então não estava me sentindo muito bem esses dias, mas graças a Deus hoje estou bem melhor. Acho que dá para você ver aí que eu estou um pouquinho mais animado. Então agradeço aí as orações dos irmãos, continue orando por mim, pela minha saúde, pela minha vida, que Deus sempre me dê essa alegria de estar com vocês, e que essa tarefa de levar a palavra de Deus esteja sempre inundando a minha alma, para que juntos a gente possa crescer. Eu tenho tido muita alegria com os irmãos, tenho recebido testemunhos maravilhosos de vocês, pessoas que têm sido restaurada a comunhão com Deus, pessoas que têm conseguido vencer a depressão, pessoas que têm aprendido a evangelizar com este meio aqui das redes sociais, pessoas que têm restaurado
casamento, pessoas que têm restaurado comunhão com a família. Então isso me dá alegria, me motiva mais ainda a servi-los. Então ore por mim, sou um pecador miserável que precisa da graça de Deus todos os dias. Coloquei, eu acho que foi aqui no ICS Siqueira, né? Que Deus não precisa da minha força, eu preciso ter a força dele na minha vida. Então que o Senhor possa me dar forças todos os dias na minha fraqueza para servi-lo. Que Deus abençoe a todos e até daqui a pouquinho às 18 horas, se Deus assim permitir. Forte abraço do coração de todos.